Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja agora sobre você, sobre a sua casa e sobre tudo que envolve a sua vida. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e estou muito feliz, irmãos, porque Deus já me entregou uma mensagem tão forte, tão poderosa, que vai destravar muita coisa na sua vida. Eu vou te explicar o porquê e aí você vai entender o quanto isso faz sentido na sua própria vida. Sabe quando você tem que depender de alguém para resolver uma coisa? É ruim demais, não é, irmãos? A gente tem que pensar assim, nossa, eu vou ter que ligar pro fulano, só que eu nem sei se ele vai querer me ajudar ou não, e no final das contas acaba nem ajudando, né? E aí você fica mais triste ainda por saber que essa pessoa já tinha falado para você o seguinte: pode contar comigo que você precisar, tamo junto, mas aí não vamos ver, a gente sabe que não é bem assim, né? No final das contas, ninguém quer estender as mãos para ninguém. Irmãos, eu já passei por isso, confesso que já tive até uma listinha de alguns nomes que na hora que eu mais precisei a pessoa não me ajudou. Graças a Deus, essa listinha rasguei e eu vou te contar o que aconteceu depois que eu decidi liberar, sabe? Deixa, a pessoa não me ajudou, não me estendeu a mão, eu não vou guardar mágoas, inclusive se ela quiser a minha ajuda, eu vou ser o primeiro a querer ajudar, porque eu estou livre. Quando você fica livre a esse ponto, irmãos, eu vou mostrar o que a Bíblia diz que acontece com quem realmente libera o perdão de verdade. E às vezes você já até perdoou uma pessoa, mas você fica ressentindo aquilo, você tem um ressentimento. O que é o ressentimento? É você ressentir, aquele sentimento ele volta de tempo em tempo no seu coração. Ou seja, o ressentimento é uma coisa que prejudica só você. Você fica pensando e vem aquele sentimento ruim sempre que você vê aquela pessoa, por mais que você perdoou no seu coração, é claro que toma um tempo, leva um tempo para cicatrizar. É como se você quebrasse um braço e você tem que enfaixar, certo? Porque é só com o tempo que o braço vai ser restaurado, a força vai voltar. Então, é com o tempo e você tem que entender que tem o tempo certo para todas as coisas, mas você não pode passar do limite daquele tempo. Você tem que liberar o perdão o quanto antes e quando vier esse sentimento ruim, eu vou te mostrar então nessa mensagem o que você deve fazer, tá bom? Eu me lembro que uma vez o rapaz me procurou e ele falou assim: pastor, sabe a minha maior decepção na igreja? Pastor, foi quando os meus pais se separaram. Olha, eu nunca imaginei, pastor, que a igreja toda iria me abandonar naquele momento. No momento mais difícil da minha vida, os meus pais estavam se separando. Ninguém, pastor, foi lá em casa. Ninguém foi lá, me visitou, perguntou como é que eu estava. E aí quando eu voltei na igreja, 1 mês e meio, 2 meses depois, eles nem tocaram no assunto. Irmãos, eu entendo que isso aqui acontece com muita gente mesmo, sabe? Olha o que tem de gente ferida, o que tem de gente que nem volta na igreja. Eu sei que muitos que estão me ouvindo aqui já estão assim decepcionados, não aguentam mais falar no nome do fulano, do ciclano. Irmãos, hoje é dia de cura, vamos orar nesse sentido daqui a pouco? Deixa eu trazer essa mensagem, eu quero muito que o Espírito Santo, ele faça uma limpeza no seu coração, sabe por quê? Todos nós somos falhos, irmãos, tem pessoas que erram com a gente, que eles nem sabem que erraram. Talvez teve alguma coisa que eu falei aqui na oração da manhã, na oração da noite, ou nos vídeos da tarde, que você não concordou, ou não gostou do modo como eu falei, e aí eu quero te pedir perdão, entendeu? Eu quero te pedir perdão do fundo do meu coração. Não foi a minha intenção, eu procuro sempre fazer com a melhor das intenções, mas às vezes a gente pode errar, a gente pode falhar, e para isso a gente precisa ter um coração igual ao de Jesus, porque senão, irmãos, nós podemos nos tornar presas fáceis do inimigo. Tem um livro que chama A Isca de Satanás, foi escrita por John Bevere, e nesse livro, já vou contar, dar o spoiler aqui do livro, mas ele mostra que a maior isca do diabo para fisgar os crentes é a ofensa. Sabe quando a pessoa se sente ofendida por alguma coisa que alguém fez, falou, e então essa pessoa, por estar ofendida, ela simplesmente não perdoa, sai dos caminhos do Senhor e tudo começa quando ela vai deixando de frequentar a igreja, já não quer mais convívio com os cristãos, já não quer mais andar com a família da fé. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque o diabo, ele é estrategista, ele não tem pressa. Se ele puder gerar ali uma pontinha, sabe, de decepção, você se sentindo ofendido por alguma coisinha, aquilo ali vai crescendo. Quando vê, você já está falando mal de todo mundo,
Você parece que está mais certo do que todo mundo, você é mais justo, você não é hipócrita como as outras pessoas, você nunca vai errar nessa área, e aí você já se acha assim o melhor, né? E com isso você acaba perdendo a sua fé. E o apóstolo Paulo disse o seguinte: muitos, por estarem com a raiz de amargura, acabaram se contaminando e contaminando os outros. Irmãos, por que vocês acham que tem tanta igreja por aí? Fala a verdade. Vamos falar a verdade aqui, irmãos. Por que existem milhares e milhares de igrejas e não para de abrir portas? Pode ter certeza que muitas delas é porque a pessoa pensou assim: eu vou montar uma igreja que eu vou ser melhor. Eu vou fazer diferente do que eu tenho visto por aí. Irmãos, não seria melhor a gente tentar consertar as igrejas que já tem? Eu falo isso porque, nossa, quantas pessoas já chegaram para mim e falaram assim: pastor, monta uma igreja, pastor. No dia que você montar a igreja, vai lotar. Pastor, vai estar todo mundo lá te ouvindo. E aí, irmãos, eu falo com toda sinceridade, Deus não me chamou para isso ainda. Pode ser que um dia eu venha ter uma igreja. E essa igreja, eu espero que seja guiada na vontade de Deus. Porque não adianta eu criar algo que veio da minha força, que veio só da minha inteligência. Eu tenho que fazer algo guiado pelo Espírito Santo, amém? Então não vou dizer que nunca, mas hoje o que Deus me chamou para fazer é o que eu venho buscando aqui a cada dia, é fortalecer vocês através da internet. Foi um chamado que Deus me deu, entendo que não são todos que têm esse chamado, é algo específico, mas eu espero só fazer aquilo que Deus colocou na minha mão e nada mais do que isso. Então imagine se cada cristão fizesse a sua parte, como seria maravilhoso, né? Se cada um procurasse viver a sua vida, fazer a vontade do Pai, creio que muita coisa seria diferente aí. Então, nós já vamos começar com a mensagem, vamos lá. Só quero pedir rapidinho para você clicar no botão inscrever-se, dá uma olhadinha aí. Se você clicar nesse botão, vai aparecer um sininho aí do lado e aí você clica na opção todas. Tem que fazer isso, porque senão você não vai receber as notificações dos próximos vídeos que eu colocar, tá ok? Então vamos começar com a mensagem de hoje e depois nós vamos orar. Aleluia. Irmãos, eu quero conversar com vocês hoje sobre um momento muito difícil da vida do apóstolo Paulo. É que a gente costuma achar que Paulo era um super-herói, né? Um super crente que não se abalava com nada, mas a Bíblia mostra que ele era um ser humano exatamente igual a nós. E eu vou ler um texto daqui a pouco que mostra Paulo num momento muito fragilizado, porque ele estava num tribunal, ele estava sendo julgado como um criminoso, correndo risco de vida. E então, só para você entender a realidade do momento ali, Paulo estava preso em Roma. Ele tinha sido levado para uma sala de julgamento, e eu quero que você imagine que ali tinha muitos soldados romanos, muitos juízes, muita gente gritando, porque eles queriam matar Paulo de todo jeito. Então, era um momento de muita tensão. Aí então, Paulo olha ao seu redor e o que ele vê? Nada. Ele não vê os seus amigos, ele não vê os líderes da igreja, aquela gente que ele ajudou a vida inteira, sabe? Ele esperava pelo menos ter algumas das pessoas ali que ele deu total apoio, mas simplesmente ninguém compareceu. Ele não viu ninguém e então ele começou a se sentir sozinho. Olha só o que Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 16 e 17. Ele disse assim, na minha primeira defesa, ninguém me apoiou, todos me abandonaram. Que isso não seja cobrado deles, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que eu pudesse anunciar plenamente a mensagem, a fim de que todos os gentios a ouvissem. E ele me livrou da boca do leão. Amém? Olha que interessante. Paulo começa dizendo que todos o abandonaram, ninguém foi lá visitar ele. Então ele não estava escondendo a sua dor, ele sentiu o golpe, foi pesado, foi muito dolorido ele saber que na hora do vamos ver, todo mundo sumiu, todo mundo bateu o pé. Mas irmãos, eu quero mostrar aqui agora um detalhe que vai mudar tudo. Eu sei que vocês talvez nem perceberam isso, mas antes de Paulo dizer que Deus permaneceu ao seu lado, ele falou uma frase que eu tenho certeza foi o que liberou o poder de Deus na vida dele. É que Paulo disse assim, que isso não seja cobrado deles. Amém? É como se ele dissesse, eu não vou cobrar essa dívida de ninguém. Eu não vou apontar o dedo, eu não vou guardar mágoa, ressentimento. Irmãos, o fato dele ter tomado essa decisão foi o que fez Deus usar ele poderosamente. Ele não sofreu nenhum arranhão ali. Deus foi glorificado através da vida dele. E você sabe por que Paulo falou exatamente essa frase?
ele disse que isso não seja cobrado deles. Sabe por quê? Anos antes, quando Paulo ainda se chamava Saulo, lembra? Ele perseguia os cristãos. Ele assistiu ao apedrejamento de Estevão, o primeiro homem que morreu depois que Jesus tinha ressuscitado. E enquanto Estevão estava ali morrendo, apedrejado, ele fez uma oração, ele gritou: Senhor, não lhes imputes este pecado. Ou seja, a oração de Estevão foi a seguinte: Deus, não cobra isso deles não pesa a mão sobre eles, Senhor. E foi naquele momento que a Bíblia diz que Paulo, junto com seus companheiros, viram o céu se abrir para Estevão naquele exato momento. E Jesus estava em pé para receber Estevão. Olha que coisa tremenda! Exatamente porque Estevão também estava repetindo uma oração que Jesus havia feito na cruz, quando ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Olha que interessante, irmãos. E agora, anos depois, Paulo está na mesma situação de injustiça. E então ele deve ter se lembrado: se o céu abriu para Estevão quando ele perdoou, se eu quiser também ver o céu aberto e Deus comigo agora, eu preciso fazer a mesma coisa. Aleluia! Está entendendo a mensagem de hoje? Então Paulo, ele percebeu que se ele ficasse com raiva, guardando mágoa, ressentimento, querendo justiça contra os seus amigos que fugiram, ele estaria ocupando o papel de juiz. E se ele tentasse ser um juiz, Deus iria ficar em silêncio. Mas, irmãos, no momento em que Paulo falou: eu não cobro nada deles, eles estão livres em nome de Jesus, naquela hora, Paulo saiu da sua cadeira de juiz e ele deixou espaço livre para Deus entrar, para Deus ser o seu advogado, o seu protetor. Amém? E eu sei que nesse exato momento alguns de vocês devem estar pensando assim: ah, pastor, mas isso é injusto demais. Eles me deixaram na mão, eles me traíram, falaram mal de mim, pastor. Irmãos, eu sei que é injusto. A vontade que dá é essa mesmo, é brigar, jogar na cara, falar para todo mundo o que eles fizeram. Mas olha só o que aconteceu aqui, irmãos. A presença de Deus não apareceu só porque Paulo estava sozinho, não. Ela apareceu depois que Paulo perdoou. Então, quando a gente está com mágoa no coração, isso faz muito barulho dentro da gente. Quando a gente está com raiva, a gente não consegue ouvir a voz de Deus. E quando Paulo disse que isso não seja cobrado deles, é como se ele abaixasse o volume da raiva, da mágoa, e ele conseguisse perceber: opa, eu não estou sozinho, Deus está comigo, Deus já prometeu que vai me guardar. Então naquela hora ele pôde sentir a presença de Deus com ele ali. Ele começou a ter fé, ele começou a ter ousadia, entende? O milagre aconteceu depois que ele liberou o perdão. E talvez você que está aqui me ouvindo, a sua cabeça fica o dia todo remoendo o passado, pensando assim: como que ele pôde fazer isso comigo? E aí então não sobra espaço no seu coração para você sentir a presença gloriosa de Deus. Amém? Irmãos, eu tenho certeza, o Espírito Santo está tocando em pessoas específicas aqui hoje. E se você sabe de alguém que está passando por uma luta nesse sentido, no final, por favor, compartilhe. Mas continue comigo aqui porque vem mais. O Espírito Santo está me revelando muita coisa aqui hoje e eu quero que você saiba que isso não aconteceu só com Paulo, não. Lembra de Jó no Antigo Testamento? A gente fala que Jó teve paciência, né? Mas a virada da vida dele aconteceu num momento muito particular. A Bíblia diz que Jó tinha 3 amigos que na verdade eram péssimos. Em vez de ajudar, eles ficaram acusando Jó, dizendo que ele estava pagando pelos pecados dele. Então, eram aqueles famosos amigos da onça, né? Mas olha só o que a Bíblia diz no exato momento em que a vida de Jó mudou. Eu vou ler para você Jó capítulo 42, o versículo 10. Diz assim, ó: quando Jó orou por seus amigos, o Senhor restaurou a sua vida e lhe deu o dobro do que ele tinha antes. Aleluia! Eu vou ler de novo. Quando Jó orou por seus amigos, o Senhor restaurou a sua vida e lhe deu o dobro do que ele tinha antes. Então preste atenção aqui nessa ordem. Jó orou pelos seus amigos que acusaram ele. Não era qualquer pessoa, não. Eram os seus amigos que jogaram na cara que ele estava pecando, que ele estava merecendo tudo que ele estava passando. Mas depois que ele perdoou, depois que ele orou pelos seus amigos, aí Deus restaurou a vida dele. E não só restaurou, mas deu o dobro do que ele tinha antes. Amém? Então, irmãos, a restauração não veio quando Jó reclamou, quando Jó provou que ele era inocente, foi quando ele orou por quem fez mal a ele.
E será que aqueles amigos não mereciam uma resposta dura? Eles mereciam, mas Jó liberou o perdão, e aí nessa hora Deus agiu. E olha só o resultado, no versículo seguinte, o versículo 11 de Jó 42, está escrito assim, ó: E todos os seus irmãos, irmãs e antigos amigos vieram e comeram com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram. Aleluia! Então, antes da oração, era um Jó solitário, um Jó cheio de doenças. Depois da oração do perdão, família reunida, respeito, restituição em dobro. E talvez você pense aí, pastor, mas se eu perdoar então, meu marido vai voltar? O dinheiro vai aparecer? Irmãos, muito cuidado, Deus não faz troca, tá bom? Talvez você pense assim, pastor, mas se eu perdoar, Deus vai me dar um carro? Deus vai mudar a minha vida então? Irmãos, não é bem assim. Na verdade, é uma mudança de postura. Porque pensa comigo, a falta de perdão é como um freio de mão puxado. Você está acelerando, você está querendo que a sua vida ande para frente, você está querendo que as coisas melhorem, mas o carro não sai do lugar porque o freio da mágoa está travado lá atrás, sabe? Naquele dia que te ofenderam, naquele dia que te deixaram sozinho. Então, quando você perdoa, você não está dizendo que o que a outra pessoa fez foi certo. Não, você só está soltando o freio de mão. O carro vai começar a andar, a vida vai destravar. Eu sei que tem pessoas aqui que o tempo parou. Você está esperando um pedido de desculpas que nunca vai chegar. Irmãos, esqueçam isso. Vamos fazer como o apóstolo Paulo. Vamos dizer, Senhor, eu não vou cobrar mais essa dívida. Eu abro mão de me vingar. E aí, eu sei que tem pessoas que vão pensar assim, mas pastor, eu tenho que voltar a conviver com quem me traiu então? Eu tenho que ser o melhor amigo de quem me feriu? Não, irmãos, perdoar não é ter amnésia, certo? Você não vai esquecer o que aconteceu, isso não tem como. Se alguém te roubou, você simplesmente vai liberar o perdão, mas você não precisa dar a senha do banco de novo, entendeu? Perdoar é tirar a pessoa do seu pensamento. Quando vier aquela pessoa, aquela sensação ruim, aquele episódio, você vai pedir para Deus te ajudar a não sofrer mais com aquilo, por mais que você se lembre daquilo, certo? Então você vai parar de gastar energia com quem não merece e você vai dizer assim, Senhor, cuide dessa pessoa, eu vou cuidar da minha vida, tem misericórdia dessa pessoa, ela não sabe o que faz, ela está cega, mas que um dia ela possa ter um encontro contigo. Foi exatamente isso que Jesus fez, perdoando aqueles que estavam humilhando dele, zombando dele. E o que aconteceu depois? Fala para mim. Jesus foi ressuscitado. Então, irmãos, a graça, o poder de Deus, ele vem quando nós temos um coração parecido com o coração de Jesus. Aleluia! Então nós já vamos orar, mas eu quero voltar um pouquinho naquela passagem do apóstolo Paulo, onde ele diz que depois Deus deu força para que ele pudesse anunciar plenamente a mensagem. Então Deus não deu força para Paulo ir lá tirar satisfação, não. Deus deu força para ele trabalhar, para ele cumprir a sua missão. E quando você então perdoa, a energia que você estava gastando com raiva, com mágoa, agora vai ser voltada para sua casa, para o seu trabalho, para os seus projetos. Porque uma coisa eu já percebi, na vida de muita gente, a mágoa deixa a pessoa cansada, mas o perdão, ele devolve essa disposição. E eu sinto que tem gente que está aqui hoje, que a sua vida travou lá no ano de 2015, lá no ano de 2020, sabe? No dia daquela decepção. O tempo passou, mas você ficou preso emocionalmente lá atrás, ficou triste porque o fulano não te ajudou e hoje até parece que a vida dele dá tudo certo, vai para frente e a sua não. Então Deus está te dizendo hoje, meu filho, minha filha, olhe para o lado certo. Enquanto você olhar para quem já foi embora, você vai sofrer. Mas se você olhar para o lado espiritual, você vai ver quem ficou de verdade. Assim como Paulo disse, mas o Senhor permaneceu ao meu lado. Aleluia! Deus nunca saiu do seu lado, meu querido, minha querida. Você que acabou se afastando dele por causa dessa frustração, dessa decepção. Você achava que talvez a sua ajuda viria daquele parente rico ou daquele amigo influente e eles falharam. E Deus permitiu isso para você aprender que quem sustenta a sua vida é Ele e não as pessoas. E Paulo termina dizendo o seguinte, e Deus então me livrou da boca do leão. Isso aqui é muito sério, irmãos. O leão aqui podia ser a morte dele, mas também podia ser o desespero, a depressão. E quando Paulo perdoou e focou em Deus, o medo então foi embora. Então eu vou te propor aqui agora um exercício para você fazer. É só você fazer uma reflexão aí.
O que você mais fala durante o dia? Você reclama mais de quem te abandonou ou agradece mais porque Deus te sustentou até aqui? Responda aí para você mesmo. Se você vive falando, ninguém me ajudou, ninguém tá nem aí para mim, você está se fazendo de vítima. Então pare com isso hoje, amém? Pense no quanto Deus tem te sustentado. Olha que momento precioso nós estamos aqui. Você parou tudo o que você poderia estar fazendo agora para ouvir essa palavra. E eu não creio que Deus erra o endereço. Se você está aqui hoje, Deus tem um chamado grandioso, maravilhoso na sua vida. Mas você só vai sentir esse alívio imediato se você tirar essa mochila pesada das suas costas. Sabe, essas decepções, essas palavras que te machucaram, esses abusos emocionais, talvez físicos. E Deus está te chamando para um tempo novo para a sua vida. O próprio Jesus falou que nós não colocamos vinho novo em vasilha velha e suja, porque senão ela não vai suportar esse vinho novo. Irmãos, o vinho novo aqui representa a unção do Espírito Santo, a presença de Deus, o poder, a graça dele, amém? Então nós vamos orar nesse exato momento. Eu quero agradecer a você por ter separado esses minutos para ouvir a palavra. E se Deus falou com você, escreva aqui nos comentários: eu decido perdoar e avançar. Se você tiver coragem de fazer isso hoje, não tenha medo de declarar isso em alta voz e faça o que Deus te mandar, porque olha, vai valer muito a pena, aleluia? Ou então escreva assim: Deus falou comigo hoje, isso vai encorajar outras pessoas. E no final agora da oração, por favor, lembre-se de compartilhar. Tem muitas pessoas falando: pastor, mas o botão compartilhar não está aparecendo. É que, irmãos, agora é uma setinha para a direita. Dá uma olhadinha embaixo do vídeo aí. Tem uma setinha voltada para a direita. Você clica ali, seleciona o WhatsApp e aí você pode mandar para muitas pessoas. Tenho certeza o Espírito Santo vai fazer a obra. Amém? Então feche os seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, meu Deus, porque Tu és fiel, mesmo quando as pessoas falham com a gente. Obrigado porque o Senhor nunca vai embora, mesmo quando a gente está tão chateado que a gente nem percebe a Tua presença. Ó Senhor, eu coloco agora diante de Ti a vida do meu irmão, da minha irmã, que estão tão machucados porque eles foram abandonados. Ó Senhor, Tu sabes, Pai, como dói. Jesus sentiu isso na pele quando os amigos dele fugiram na hora da prisão, na hora da cruz. O Senhor entende o que essas pessoas estão passando. Ó meu Pai, eu peço que o Teu Espírito Santo entre agora onde essa pessoa está. Eu sei que tem gente aqui com feridas abertas, estão presas a coisas que aconteceram anos atrás. Fulano me passou a perna, meu pai foi embora, meu sócio me roubou. Quantos pensamentos, Pai, ficam gastando a nossa energia. Mas, Senhor, essas pessoas não aguentam mais, Pai, carregar essa lista de dívidas, porque está muito pesado. Em nome de Jesus, Senhor, nós arrancamos essa amargura do coração. Nós não queremos isso mais. Deus nos ajude, Senhor, a perdoar. Não porque a outra pessoa merece, mas para que a gente seja livre de verdade. Senhor, vai fazendo essa limpeza, Pai, que cada um de nós possamos dizer: eu não estou mais magoado, eu não estou mais guardando rancor no coração, eu libero o perdão, aleluia. Meu querido, fala o nome dessa pessoa. Se você está com raiva, com mágoa, se você não consegue perdoar, fale o nome dela para o mundo espiritual ouvir, que você agora está perdoando de todo o seu coração. Oh, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui contando com a sua ajuda, Senhor. Nós precisamos de Ti, meu Pai. Amoleça o nosso coração, Pai. Arranca essa tristeza profunda, arranca essa amargura que já está causando gastrite, está prejudicando o nosso corpo, a nossa mente. Ó Senhor, faça ela parar de lembrar dessa traição e que ela possa começar a se lembrar de que o Senhor é maior do que tudo isso. Oh, glória a Deus. Pai, eu oro agora por essa pessoa que está se sentindo sozinha. Ela olha à sua volta, ela não vê ninguém para ajudar. Abra os olhos dessa pessoa, meu Pai, para que ela perceba que o Senhor está permanecendo do lado dela, que essas pessoas sintam o Teu cuidado nesse momento e que o Senhor possa nos dar força, Pai, porque não é fácil. Viver nesse mundo não é fácil, Senhor. Parece que é uma luta dia após dia, são muitos leões querendo nos devorar, mas assim como Paulo disse que o Senhor fechou a boca do leão,
Pai, eu declaro que a vitória pertence ao povo de Deus, a vitória pertence a nós. E nesse momento eu repreendo agora todo espírito maligno que tem se aproveitado dessa situação. Saia em nome de Jesus. Esse espírito maligno colocando a pessoa para baixo, falando que não tem mais jeito, que ninguém ama ela, que a melhor solução é acabar com tudo. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Ó, meu querido, levanta a tua cabeça. Você, minha irmã, não aceite aquilo que falaram ao teu respeito. Vocês não são qualquer um, vocês são filhos amados de Deus. Aleluia! E se você deseja entregar o seu coração, a sua vida para Jesus, se você quer voltar para os caminhos do Senhor, faça essa oração agora. Aproveite, o Espírito Santo está aqui no nosso meio. É hora de Deus mudar a sua vida para sempre. Glória a Deus. Então, eu vou fazer uma oração e depois você repete. Em seguida, eu falo, você repete. Talvez se eu falar um pouco mais rápido, você pode voltar o vídeo um pouco, mas faça de todo o seu coração. Isso é o mais importante. Então diga assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que o Senhor morreu na cruz para pagar pelos meus pecados. Ó Jesus, entra no meu coração. Eu te recebo hoje como o meu único Salvador. Eu quero que o Senhor me mostre tudo que pode ainda estar errado na minha vida e no meu coração. Escreve o meu nome no livro da vida, Jesus. Eu quero ser salvo quando partir dessa terra. Eu quero morar contigo para todo sempre. Em teu nome, Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Ó Senhor, eu coloco diante de ti, meu Pai, a vida deste homem e desta mulher que oraram agora. Eu sei que o Senhor já liberou a tua bênção, mas agora, Pai, cabe a nós permanecermos na tua presença. Por isso eu te peço, Pai, eu estendo as minhas mãos aqui agora e eu te peço, dá força para o teu povo, dá esperança, aumente a nossa fé, Senhor, e que esta oração que vai ser compartilhada agora possa entrar como uma luz no meio das trevas e possa iluminar aonde essa pessoa está. Eu já vejo, meu Pai, com os olhos da fé, pessoas libertas da mágoa, o Senhor restaurando famílias, o Senhor mudando histórias para todo sempre e para a tua glória. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente.
Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim. Todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.